Fala aí galerinha, tudo certo com vocês? Guilherme aqui trazendo mais um vídeo bom, galera. Dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vídeo de Perfect Tower. Galera, o que acontece? Esse jogo aqui eu já trouxe... perdi. Eu já trouxe umas 2 vezes, se eu não me engano. Mas eu acho muito legal esse jogo, então eu vou trazer mais. Galera, o que acontece? Eu não sei se vocês viram o último vídeo de Perfect Tower, mas naquele vídeo eu expliquei como é que funcionava o lixinho, entendeu? O lixeiro. Que eu não vou reexplicar, né? Porque, tipo, senão vai ficar muito repetitivo pra quem viu o último vídeo. Então, se você não viu, veja, porque nesse vídeo vão ter conceitos, entre aspas, né? Que eu utilizei, tá, gente? Não falem utilizei, nem escrevam isso nas provas de português de vocês, por favor. Vão ter conceitos que eu utilizei no último vídeo. Nossa, essa foi muita cagada. Que eu utilizei no último vídeo e que eu expliquei lá naquele vídeo. Então, eu vou deixar vocês que viram o último vídeo poupados deste sacrifício, que é rever quais são os conceitos novos, entre aspas, que eu coloquei aqui. Nossa, isso daqui eu perdi. Ah tá, se eu conseguisse ia ser muita cagada. Vamos ver como é que ficou a torre. Nem ficou tão alto que nem eu tinha esperado que tinha ficado. Galera, vamos lá, vamos deixar assim todos os meus movimentos são friamente calculados. Beleza, 3, 2, 1. Ó a cagadinha. Nossa, velho, se eu acertasse ia ser muito lindo isso. Então, galera, quantas vezes eu vou ficar calado porque eu tô pensando, nossa, será que vai dar? Será que não vai dar? Então vamos lá, vamos jogar aqui. Beleza, eu joguei aqui. Vamos jogar esse daqui aqui. Ai. Tá bom, vamos jogar esse daqui aqui. A gente pode tentar também fazer um desafio da torre maluca que sustenta, entendeu? De uma torre maluca que não seja tipo essa perfeitinha que eu tô fazendo. Eu quero uma complicada, sabe? Não é uma perfeitinha. Se bem que o meu perfeccionismo não dá muito. Ai. Vamos lá aqui. As primeiras camadas da torre não dá pra fazer uma coisa muito complicada, não. Ai, caiu. Tava tão perfeito. Tá bom. Aqui. Joga aqui. Deixa um espaço pro skate. Joga esse daqui aqui. Esse outro não vou jogar no lugar certo, até porque ele só atrapalha. Esse daqui eu vou jogar aqui. Beleza, esse daqui eu vou jogar... Ai. Esse daqui eu vou jogar no lugar certo. Esse outro aqui, ai. Nossa, que sorte. Pronto. Foi aqui, aí joga esse daqui aqui. Esse daqui foi, bateu, caiu e foi batendo na esquina de tudo e caiu. Caiu tudo e não deu. Tá bom, vamos lá. Esse daqui eu vou jogar aqui. Esse daqui eu vou jogar aqui. Esse eu jogo aqui. Esse outro a gente joga aqui. Esse outro a gente joga aqui. Esse outro a gente joga aqui e ele vai perfeitamente, né? Ele encaixa perfeitamente. Beleza, ele encaixou. Aí ele vem e cai, não caiu, gente. Que sorte aguda foi essa? Beleza. Vou jogar aqui porque aí, ó, eu vou fazendo torre aqui em cima, gente. Aí, beleza. Tá. Não deu pra fazer muito bem o que eu queria, não, mas tudo bem. A gente aceita, né? Tá bom. Vamos deixar esse daqui do lado porque ele é o pior, né?
que tem aqui, então vambora. Tirando o Mzinho, ele é o pior que tem aqui, né? E esse daqui também que eu acabei de jogar, só que na outra posição. Tá, esse daqui ajuda bastante. E agora eu tô só... Ah! Tá bom, gente, vamos fazer uma coisa que eu gosto muito. Só no meio, tá? Vamos jogar só no meio. Só no meio é o nome desse vídeo. Mentira, não. Deu? Vamos só jogar, mano. Só jogar no meio, porque eu acho que ele calcula tudo pra você jogar no meio, sabe? Ele não calcula pra você jogar em outros lugares. Ele deve... Porque o jogo não vai ser tão esperto esse ponto, né? Não é que vai? Não é que vai? Ai, mano, isso daqui só atrapalha, velho. Esse Mzinho só atrapalha. Vou ver se eu consigo tirar ele. Não consigo tirá-lo. Vamos comprar o carro. Isso. Vamos comprar tudo que a gente tem direito, mano. Formas especiais. Eu quero jogar com essa, velho. Pronto, foi. Tá bom, próximo é o controle. Vamos ver. Aí, controle. Ele deve exercer o mesmo papel. Eu vou mostrar quando ele chega. Quando ele chega eu mostro pra vocês qual papel que eu acho que o controle deve exercer. Peraí. Esse daqui, ó. Ai. Esse aqui tava aqui em cima pra vir. O controle deve exercer este papel. Tá bom, a gente joga esse daqui aqui. Esse outro aqui. Esse outro aqui. O controle a gente joga aqui, que o controle tá ajudando. Ah, não tá não. Definitivamente o controle não está ajudando. Vamos ver, ó. Eita. Tá bom, subiu uma casinha aqui. Beleza. Toca pra continuar. Vamos ver se eu jogar na casinha alguma coisa acontece. Olha, véi. Ah, não. Ah, então isso quer dizer que você pode descartar a peça que você não quer? Só no começo que pode. É legal, mano. Beleza, era com isso que eu queria começar. Aí, ó. O controle deve ter o mesmo papel do que esse último aí. Tá. Seria bom se, tipo, as peças que você não quer, você jogasse direto na água, entendeu? Porque aí ficava melhor, mano. Do que, por exemplo, encarar esse Mzinho. Pera que essa casa vai me confundir tanto. Nossa, que melhoria do caramba, velho. Vamos ver. Ai, que legal. Vamos equipar. Equipar não. Comprar um passarinho. Vamos ver se a gente esmaga o passarinho quando a gente joga a peça. Ah, não, ele voa. Filho da mãe. Ah, eu não pude testar o Ted Urso, mas tudo bem, vamos lá. Vamos comprar mais um pouco. Que evolução tem agora? Nuvens. Tá bom, temos nuvens. Beleza, legal esse negócio, né, de você mexer no cenário, comprar coisas para o cenário. Um balão meteorológico. E agora já não dá mais pra gente comprar nada. Ah, eu queria esmagar o pássaro, velho. Super educativo, né? Era tudo que eu queria. Não sei cantar. Ui, que cagadinha. Galera, depois dessa daqui o vídeo vai encerrar, tá? Porque a gente, na verdade, mais fez melhorias no cenário do que fez alguma coisa que prestasse. Galera, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo aqui no canal. Não esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar esse vídeo aqui. Se vocês estão gostando dessa série de Perfect Tower, não se esqueçam de colocar aí nos comentários hashtag eu quero mais. Porque aí
eu vou saber se vocês querem ou não mais vídeos de Perfect Tower, que é um jogo muito bom, muito legal, que eu tô gostando muito. Então, galera, é isso. No próximo vídeo a gente vai jogar um pouco mais do jogo do que fazer melhorias, né? Que foi o que a gente fez nesse vídeo. Então, para vocês verem o avanço, se vocês quiserem ver, né, o avanço que a gente fez nesse vídeo, coloca lá no comecinho do vídeo, que aí a gente vai... que aí vocês vão ver. Então, galera, é isso. Até o próximo vídeo e tchau.